Fala Big Players, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. Olá pessoal, hoje voltando a falar de backtest, hoje voltando a falar da atualização do Profit, que falava sobre isso, né, que prometeu mundos e fundos aí e tal, e que melhorou bastante, falamos isso no vídeo passado. Hoje a gente vai fazer um comparativo, né? Vamos fazer um comparativo mostrando a diferença realmente da atuação de um código, tá? Com o que o backtest nos mostra. E vocês vão ver que tem diferença sim, né? E no final eu vou dizer porque eu acredito, tá? Não posso afirmar com certeza, porque eu não fui o criador desse backtest, eu não sei os parâmetros totais que ele segue para a gente saber essa diferença. Eu sei que eles conseguiram chegar bem próximo, aproximar bastante do que é uma realidade, para que o desenvolvedor, ou até mesmo você ali, que está montando a sua estratégia, ou comprou a estratégia de alguém, tenha um parâmetro, mas não é uma coisa fidedigna, e eu vou mostrar para vocês o porquê. Se você já gostou do assunto, porque é uma informação bem importante, você já sapeca aí o dedo no like, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse tipo de conteúdo aqui e que pode te ajudar aí, você como desenvolvedor ou você como usuário de robô, a escolher melhor aí o seu robô, de que forma que você vai analisar todos esses detalhes, beleza? Então vamos para cima aqui, ó, vou saindo aqui da tela aos poucos, né? Dedo sapecado no like, tamo junto. Então vamos lá. Então eu vou abrir aqui a minha estratégia, né? Ela está aqui, deixei ela tampada aqui, tem só uma questão aqui para não ficar, né? Não posso mostrar a minha estratégia, né? Mas vamos fazer aqui então um backtest dessa estratégia. Nós vamos colocar aqui, ó, vocês podem ver, estou colocando um input com 5 minutos, tá? Quantidade máxima 5 minutos. Não coloquei sleep page aqui, tá? E nós vamos pegar aqui, ó, abertura de posição. Eu estou colocando aqui 9h30 às 17h30, eu coloquei 9h15. Vamos colocar aqui, ó, 9h15 até 17h30. Muita gente, melhor colocar 9h30, alinhamento dos indicadores e tal. Mas eu consigo ver aqui em vários dias aqui que 9h15 a gente consegue ter os alinhamentos dos indicadores dessa estratégia, tá bom? Então, por isso estou colocando 9h15 aqui, 17h30, beleza, então tá tudo certo, a gente vai dar aqui um executar. Lembrando que o risco, como eu estou com 5 contratos, eu coloquei aqui 500 pontos, então R$500, né, que daria 500 pontos em 5 contratos, tanto de perda quanto de ganho, beleza? Fiz isso, então eu vou dar executar aqui na estratégia, para a gente dar uma olhada como que ficou, né, os resultados desse backtest aqui. Eu estou colocando o backtest, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mensal. Por que eu estou colocando mensal? Porque eu quero fazer uma análise, aí eu sei, vai vir muita gente, mas assim, não sei se assim funciona, os backtests têm que ser feitos só anuais, e blá, 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 mas eu acredito que não, eu acredito que teria que funcionar. Tanto é que ele tem lá hoje, ele tem lá semanal, ele tem lá várias formas de você testar esse backtest, né? E eu coloquei aqui, ó, vocês podem ver que está mensal. Por que que eu quis fazer mensal? Eu tinha feito um teste rodando aqui, né, replays e tal, coloquei no tempo legal, não coloquei ele rápido demais, né, e acabei de fazer um outro teste em alguns dias e eu vi divergência nos dias aqui. Eu estou colocando aqui, ó, no resumo, esse robô durante esse mês com 5 contratos teria faturado até o momento R$ 1.447,37, né? Ele está fazendo aqui uma média de 46,92, tá? De percentual das vencedoras, e ele fez o total do mês até agora 130 operações, sendo 61 positivas e 69 negativas. E aí vem, como eu falei ontem, algumas divergências. Por exemplo, como eu estou colocando aqui R$500, perceba que aqui está ultrapassando, ó, que ele vai ter dia aqui de maior operação perdedora, menos 716. Pode haver uma explicação isso, se alguém tiver esse conhecimento, deixa aqui nos comentários falando sobre isso, tá? E aqui um drawdown alto de 141, barará, barará, barará. Esses são os dados coletados de um mês. Quando a gente vem aqui no patrimônio, e foi isso que me chamou a atenção, eu consigo ver os dias aqui, ó. Então a gente teve aqui, ó, no dia 1º, a gente já teve aqui um gain total, né? Ele faturou R$518,67 e estopou, né?
Depois, ele também teve um outro dia de gain, onde chegou aqui a 1,16, então ele já tinha faturado aqui em 2 dias do mês de fevereiro 1.116K, né? Ele já teria dado 2 dias de gain buscando a meta, né? Então teria batido isso aqui. E aí me chama a atenção aqui, ó, no dia 6, eu estava olhando aqui no dia 6 e no dia 7, ele completou aqui valores que não condizem muito com o teste que eu fiz. Então, por isso eu quis fazer outro teste aqui, só que agora no robô, rodando em tempo normal e tal, e fiz um replay com relação a isso e vou mostrar para vocês a diferença do relatório, tá? Então deixa esse relatório aqui rodando, eu vou diminuir ele aqui e vamos pegar o outro relatório, que é o relatório de performance que eu fiz do dia 6, ó, você repara aqui, ó, acabou de rodar aqui, ó, dia 6 não, desculpa, dia 7/2, e é exatamente 6 e 7 lá que dá errado. O 6, ele realmente foi um dia mega difícil e o robô não conseguiu se dar bem, né? Mas ele não deu também R$500 negativo, ele deu menos, tá? E aí ele ficou no negativo, mas foi bem menos. E no dia 7, que ele estava falando que ele tinha estopado em loss, né? Ele teve um dia bem difícil na parte da manhã, mas ele se recupera e bate a meta à tarde, sem chegar no stop loss. Então repare que tem uma diferença brutal, e você vai reparar também nos números aqui do que aconteceu no dia 7. Então nós temos aqui, ó, o saldo líquido total bateu meta, pegou R$527, né? Ele teve um lucro bruto de 952, com um prejuízo bruto de 425, que faz o drawdown dele ficar alto aqui, ó, né? 55%, né? E vocês vão ver o porquê, tá? O que aconteceu isso. O percentual ficou em 50%, ou seja, nos dá uma visão média do que o backtest está nos falando, só que o fator de lucro desse dia, mesmo um dia difícil, é de 2,24, o que faz o robô ser mais lucrativo, né? Então, ele ainda está entregando muito o que ganha, ainda tem algumas coisas, às vezes algum ajuste que eu possa fazer, ou então é porque o dia realmente é muito complexo, né? Ou então a gente pode trabalhar, por exemplo, uma meta um pouco menor, e aí vocês vão ver isso aqui claramente em todo esse relatório aqui de performance do dia 7/2, tá? Beleza. Então aqui, ó, a maior operação vencedora foi de 238, tá? E a maior operação, que a média foi 238 e a maior foi de 310. Aqui, ó, ele faz uma razão de lucro médio, né? Média prejuízo de 2,24. Então ele tem aqui, ó, a média das operações perdedoras foi de 106, com a maior perdedora de R$270. Maior sequência perdedora 2, maior sequência vencedora também foi de 2. A média do tempo das operações vencedoras foi de 16 minutos e 50 segundos e a média perdedora de 8 minutos. Isso é uma outra coisa que nos chama a atenção quando nós colocamos esse outro relatório aqui, ó, e a gente vem e coloca ele aqui na tela. Vocês reparam, primeiro, a diferença brutal que está em fator de lucro. Está certo que eu estou pegando ali o dia e tal. Mais ou menos o percentual de vencedores e perdedores, ele está até batendo, ou seja, ele consegue nos mostrar muita coisa interessante hoje em dia, tá? Mas tem aqui um drawdown muito, muito alto, né? Um drawdown bem, bem alto durante o ano todo, né? Tanto topo ao fundo quanto trade a trade, beleza? E mais uma coisa me chamou a atenção, o tempo das operações bem menor, né? Bem menor do que o do dia, e isso aqui ele está pegando uma média de todo o ano. Se em um dia só a gente está tendo operações tão grandes como essa, né? De 16 minutos e tal, então fica mais complicado da gente saber isso aqui, o que está acontecendo. Agora eu vou dizer o motivo pelo qual isso pode estar acontecendo. Eu reparei que aqui, quando você faz um backtest, ele vai pegar os pontos que você lançou lá de entrada e os pontos que você lançou lá de saída, né? Então seria, por exemplo, a sua parte lá, buy, esse pontinho que aparece aqui mandando comprar, né, na execução, e depois para um buy, um sell to cover, né? Na hora que ele chega numa certa posição, ele sai. Só que nós colocamos dentro desse robô um diferencial
que é o seguinte, ele tem uma primeira meta de 200 pontos, que é o que eu acredito que ele faz aqui, ó, ele entrou aqui e saiu aqui conquistando apenas 200 pontos, e aí ele sai da operação. Então, no backtest, ele só está pegando isso, só que a gente tem um adendo nesse robô, que foi o seguinte, quando ele chegar naquela meta que nós colocamos inicial, de 200 pontos, ele sai de 5 contratos que nós colocamos aqui de meta e ele vai diminuindo o número de contratos. Mas se ele conseguir permanecer na operação, igual aqui, ó, ele deu uma comprinha aqui embaixo, está pequenininho, mas eu acho que dá para ver, ó, ele deu uma comprinha aqui embaixo, mas aqui ele já saiu, tá vendo? No nosso não, ele pegaria os 200 pontos e continuaria a pernada. E aí, à medida que vai passando candle a candle, se ele não assumir mais 200 pontos, cada candle que for fechando, ele vai diminuindo um contrato. Então, isso faz ele galgar mais pontos, tá? É lógico que diminuindo os contratos, mas se tiver uma violinada e ele voltar, por exemplo, a estaca zero, digamos, ele voltou na estaca zero, mas ele estava com um contrato só. Então, o valor monetário que ele perde é muito menor. Então, acredito que essa divergência vem daí, tá? Então, beleza. Então, quando a gente coloca isso aqui, né, olha a diferença que faria, né? Se o backtest está colocando aqui que ele ganhou, contando de 200 em 200 pontos, sem contar essas variações que a gente faz de contratos, né? Você imagina quanto de melhora que a gente não teve. Mesmo num dia que ele está falando que ele foi estopado em loss, a gente teve um gain de meta, né? Então, isso faz toda a diferença. Agora, esqueçamos um pouco isso aqui, vou até finalizar aqui esse teste, e vamos vir aqui, ó, só nos resultados. Vou até aproximar mais aqui, dar um zoom para vocês verem esses resultados aqui. Os que estavam aqui nessa primeira tela, nós já falamos, aí tem aqui as operações, né? Então, aqui foram todas as operações, e aí a gente tem uma coisa muito, muito complicada nesse dia. Você percebe aqui, ó, a primeira operação que ele fez, ele tomou R$65, ou seja, 65 pontos. Por isso que eu gosto de fazer teste com 5 contratos, que a gente consegue ter a noção real de pontos, né? Então vamos lá. Depois ele fez uma outra venda e aí já se recuperou e chegou a bater R$310. Depois ele perdeu 310 pontos, ele perdeu mais 70 pontos, né? Depois ele ganhou mais 189, mas aí ele teve um baque aqui, ó, na quinta entrada dele, ele tomou um loss violento, né? E você vai perceber, se a gente colocar aqui no completo, aqui, ó, no patrimônio, deixa eu colocar aqui só no gráfico aqui de patrimônio, que olha o que acontece lá, ó, né? Ele tomou esses primeiros lossinhos aqui e depois ele chega a bater aqui, ó, 400 e tantos pontos, ele quase bateu meta na parte da manhã aqui, só que depois ele entrou numa sequência perdedora e chegou a ficar negativo, e depois ele se recupera e volta no positivo. Aí a gente vai passando aqui, ó, gráfico de operações, ele mostra aqui, ó, quantas foram vendedoras e quantas foram compradoras, o gráfico de eficiência, aí que ele está mostrando quantas foram ganhadoras e vencedoras, foi 50%, então o que ele teve de ganhador, ele teve de vencedor, porém, os que foram vencedores tiveram um valor monetário muito maior, o que deixou ele em lucro, né? E o gráfico de ordens, aqui ele também mostra, né, como é que foram essas ordens, beleza? E o saldo dela, o ativo foi só um ativo, a gente trabalhou com o WIN, G23, foi ele que estava ativo no dia 7/2, né? O gráfico por período, aí aqui é que a gente vai ver que a performance nesse caso, ela ficou melhor na parte da tarde, porque ele ganhou muito durante a manhã, mas ele perdeu. E aí, quando foi à tarde, é que ele se recuperou e bateu meta, beleza, galera? Que é o que, ó? Pega 450 aqui, com um pouco mais de 50 aqui, deu os R$527 que nós temos aqui, beleza? Outro aqui, ó, que é o gráfico de categoria, esse aqui eu praticamente não uso para nada, assim, em termos de, para olhar isso aqui, já é mais sem função, na minha opinião, não vejo tanta coisa. Aqui a gente tem o completo, né? Que ele mostra tanto lá embaixo, né, ó, quanto o patrimônio, aí você consegue visualizar perfeitamente isso aqui através das ordens que foram lançadas, né? Foram lançadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja,
é um robô que é moderado, não entra muitas vezes, né? Ele está entrando aí um dia completo, isso aqui foi uma performance de dia completo, e ele entrou 8 vezes para bater a sua meta, tá? Então, o que a gente tira de conclusão disso aqui? A gente tira de conclusão que algumas coisas que você faz de mudança na hora de operar, e aí eu vou mostrar para vocês quais são essas mudanças, aqui ó, na nossa automação, é que eu usei, né? Eu vindo aqui na automação dela, vocês vão perceber, deixa ela abrir aqui, que eu usei aqui nos parâmetros dela, o horário de início, ó, começando 9h20, tá vendo? Ó? Esse 920 significa 9h20, tá? Quando tem 9, o 0 ele some, a gente digita lá o 0, 9 e 20, mas esse 0 some aqui dentro dos parâmetros. A hora fim foi 17h30, ele coloca 1730, tá? Então 17h30. O valor do alvo que nós colocamos, como eu havia dito para vocês, foi de 200, tá? E o número de contratos que nós utilizamos foi 5. Esse número de contratos, ele faz aquela mudança ponto a ponto que eu disse para você. Se o cara não quiser trabalhar com esse tipo de função que esse robô aqui dá, ele coloca um contrato aqui, o que vai acontecer? Ele vai pegar com 5 contratos 200 pontos e vai sair da operação, tá? Então, é desse jeito que ele vai funcionar se você optar ali em não colocar um volume de contratos que você está utilizando. Se você estiver utilizando 10 contratos, você pode vir com ele com 5 ou então com 10. Aí ele vai ter 10 pontos de performance para poder alcançar o alvo. Então, isso também é um diferencial desse robô, né? Então, aqui eu deixo 5 contratos, que é o mesmo valor. E esse fator da virada, eu coloquei aqui porque a gente fez um cálculo que é uma mistura de alguns indicadores que capturam virada, né? E aí eu estou colocando aqui esse capturador de virada aqui de 3 períodos foi o que mais eu gostei dos resultados, né? 2 fica pouco, 1 fica pouco, 2 fica pouco, 5, por exemplo, 4 fica muito. Então, achei um meio termo aqui e estamos fazendo todos os testes aqui com esse fator de virada de 3, tá? As questões aqui da entrada, tá? Eu não mudei nada, eu deixei 9h15 aqui, mas como no sistema está 9h20, ele só deu a primeira entrada 9h20, beleza? Posso mudar aqui no backtest também, vocês vão ver que não tem diferença nenhuma, tá bom? Com relação eu estou deixando ele aqui, não é pelo novo sistema do robô, que agora é tick a tick, eu estou deixando ele no fechamento de candles, porque a nossa estratégia é baseada também muito em fechamentos, então se eu colocar aqui, vai bugar o sistema, não vai funcionar legal, tá? As saídas, não mexi em absolutamente nada aqui, e o risco 500, tá? Sem mudar nada. Segurança, a gente deixa naquele patamar que você sabe, que se der algum problema, ele zera e sai das operações, beleza? E é isso que eu queria passar, galera. Então, você espera que os nossos testes estão indo muito bem, pela própria cor aqui, né, que vocês veem do teste, ele já diz muito, né? Ele já diz muito, ele está colocando aqui que toda vez que ele está na cor, é onde ele estava comprado ou vendido, né? A única diferença aqui, que mesmo nessa coloração, a coloração ela também pega muito sem pegar a ordem oco, tá? Ele não pega bem as ordens oco, que é o que eu acho que acontece aqui no backtest, que o backtest não consegue. Quando a gente sai posicionando essas ordens oco, ele não se posiciona tão bem quanto no físico aqui. Então, a gente faz todo um trabalho, pela coloração, eu vi esse aqui acontecendo, ele pegou um gain aqui em cima e saiu dessa operação aqui, tá? Então, ele não tomou um loss, ele ficou aqui 0 a 0, né? Aqui, por exemplo, ó, o sinal dele foi este candle 74 e ele pegou toda essa descida. Ele pegou toda essa descida aqui sem sair da operação, né? Então, você vê que só nessa descida aqui, ele fez aqui, ó, 600 e poucos pontos. Então foi aqui que ele se salvou aí de um loss e tal, e fez uma coisa. Ele não chegou a pegar isso tudo aqui porque ele já tinha feito um stop gain antes. Mas é assim que eu estou colocando na tela esse robô para que eu consiga me enxergar melhor aqui, me situar melhor aqui de como o robô está trabalhando, né? E de que forma que a gente pode vir fazendo melhorias e melhorias nele a cada dia, tá bom?
Mas é esse o recado que eu queria dar hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Deixe aqui nos comentários aqui se ficou alguma dúvida, se vocês querem que explique mais alguma coisa com relação a isso, que eu volto a falar desse tema, né? No próximo vídeo, né, sexta-feira, amanhã já é sexta-feira, nós vamos fazer as marcações para a próxima semana, marcações essas que estão funcionando muito bem hoje no dólar aqui, ó. Vocês reparam que as marcações aqui que estão amarela e verde funcionaram bem, né? No índice também, né? Hoje não foi tanto assim, mas ontem tinha funcionado muito bem as marcações e a gente sempre deixa porque faz total diferença para vocês. Beleza, rapaziada? Tá aqui, eu não estou conseguindo pegar aqui porque ele está no J, né? Ó, as marcações estão aqui no J. Ó. Vocês reparam que hoje no índice aqui funcionou muito legal. Então amanhã temos vídeo novo com as marcações para a próxima semana. Um grande abraço e até lá. Sapeca o dedo no like se gostou. Valeu? Tchau, tchau.